Olha, Léo, interessante, né? Vou começar as minhas perguntas que eu não vou saber como iniciar a resposta, tomar cuidado para não me alongar demais. Que cada vez que alguém, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, obviamente, cada vez que alguém me faz essa pergunta, eu começo por um caminho diferente. Mas hoje eu vou lembrar, a gente estava conversando aqui antes de começar, como eu disse, eu fui provisionado durante muito tempo. E como provisionado, as minhas ferramentas técnicas eram quase nulas, né? Eu trabalhava na musculação e era peito, costas, bíceps, tríceps, ombro e perna. E eu sabia lá que músculo que era, eu ia ali no instinto, e isso trouxe um desenvolvimento. Isso é complicado de falar, eu tenho medo das pessoas entenderem errado, mas eu acho que eu tenho que falar, e isso vai muito ao encontro do que eu penso em relação à formação profissional. Eu não tinha as barreiras da escola naquele momento. Eu não tinha aprendido a técnica como ela é. Então, a minha cabeça estava aberta, curiosa, criativa, imaginativa, como empática, como ela precisava ser corajosa. E eu mergulhei naquilo ali. Eu adorava estar no salão de musculação, adorava trabalhar como personal. E aí veio a faculdade. Quando eu entrei na faculdade, que eu entrei no laboratório de fisiologia do exercício, eu comecei a ver, caramba, fazer isso aqui tem um caminho melhor, tem isso aqui, no final, cara, é mais aqui, ó, é tão, eu fazia tanta, inventava tanta coisa, não precisa disso tudo, só vim aqui. E eu virei um professor absolutamente chato. Eu virei um cara chato, um cara que faz só o que a ciência está dizendo. E os alunos, eu comecei a perder, vamos dizer assim, é, aderência, né? A aderência é uma palavra muito forte, hoje muito importante na educação física, na prescrição da atividade física. Então, eu comecei a perceber, quer dizer, porque eu demorei um pouco a perceber que eu estava me tornando um professor chato, porque eu estava excessivamente científico. Então, aí tem dois pontos que eu quero falar do ponto de vista da formação. Talvez eu desvie um pouquinho dessa pergunta e depois eu volto. O primeiro, muito dentro da sua pergunta, eu primeiro comecei muito ali da criatividade, do relacionamento, de querer atender as pessoas, de querer olhar para todo mundo, de querer cuidar de todo mundo. Isso é importante demais e a gente não pode perder isso. Querer servir genuinamente, né? Servir, não é só no sentido de prestar um serviço comercial, mas servir aquelas pessoas que estavam ali contando comigo para melhorar. Muito, muito, muito pela estética. A gente vem de uma formação não só acadêmica, mas de mercado, ele é todo voltado em função da estética. Por exemplo, é muito comum, até hoje, eu não estou criticando, eu entendo, eu acho que também faz parte. Não é uma crítica, é só uma observação que a gente tem que começar a olhar como a gente está se comunicando, que é o famoso antes e depois. É muito comum, né? A pessoa mais gordinha, depois mais magrinha, mais fortinha. Olha o que eu fiz do ponto de vista estético. E eu não acho que isso está errado, tá? Eu não acho que isso está errado. E se a pessoa procura pela estética, tudo bem, porque ela vai ter a reboque o resultado da saúde. Na verdade, ela vai ganhar em saúde do ponto de vista metabólico, do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista geral. E o efeito colateral é que ela vai melhorar esteticamente. A estética, na verdade, é um efeito colateral, mas a gente vende muito assim, e eu venho muito dessa época. Então, tentando voltar, como é que eu já estou me estendendo para caramba aqui, daqui a pouco eu me enrolo e nem respondo a pergunta. Eu tinha aquela coisa ali na sala de musculação, de querer estar com todo mundo, brincar com todo mundo, de ter um bom relacionamento com os alunos e tinha uma aderência muito grande. E a minha prescrição, ela era de acordo com esse comportamento com cada aluno. Se eu fizer isso aqui, acho que você vai ficar mais. Eu percebia que o cara, de repente, eu precisava um minuto aqui, outro ali. Quebra um pouquinho essa prescrição tradicional. E a hora que eu vi como é que funcionava a ciência, eu falei, caramba, eu estou fazendo, entre aspas, tudo errado. Não estava. Vou fazer mais simples também, entre aspas, que isso é uma falácia. E comecei a perder essa aderência. E percebi que eu precisava voltar um pouquinho à minha essência, de querer estar com as pessoas, de fazer um negócio diferente, de escutar efetivamente aquilo que ia fazer a pessoa querer ficar, porque a nossa profissão ficou tão preocupada em ser perfeito tecnicamente,
e esqueceu que, antes de uma perfeição técnica, não adianta eu ter toda a perfeição técnica num papel bonitinho, lá na ficha do aluno, e o aluno olha e fala aquilo, pô, obrigado, professor, não vou fazer. Chato demais. Estou indo para casa que eu prefiro sentar na frente da televisão, comer uma pipoca e beber um refrigerante. E eu demorei um pouquinho para perceber que era isso que estava acontecendo. Então, quando você vai prescrever, você tem que entender que o que vai fazer o cara ter resultado em primeira instância é realmente ele estar fazendo. O que muitas vezes é confundido com fazer qualquer coisa. Ah, então qualquer coisa é melhor do que nada. Fazer alguma coisa, que é diferente de fazer qualquer coisa, mas a gente até poderia dizer fazer qualquer coisa. Mas fazer qualquer coisa dentro daquilo que você, profissional, é capaz de prescrever, alinhado com aquilo que você aprendeu em relação à ciência, em relação à parte técnica. É qualquer coisa porque você pode abrir concessões desde que você não cometa loucuras. Quando a gente fala qualquer coisa, as pessoas entendem que então qualquer um prescreve qualquer porcaria e vai dar tudo certo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente tem que sair daquele quadradinho bonitinho da ciência que diz que aquilo ali é o que funciona. Um dia eu vi um post, um comentário que era assim, o simples funciona. O simples era um leg press com um supino reto e uma remada. Cara, quem foi que disse que esse é o simples? Simples é sentar e levantar do chão. O simples é caminhar. O simples é subir e descer uma escada. Esse é que é o simples. E esse simples a gente não ensina para as pessoas que elas precisam fazer. Né? Quantos professores estão hoje dizendo para o seu aluno que ele precisa sentar mais no chão? Que é algo mais simples do que isso e tão importante que eu não quero entrar em questões técnicas, mas o chão ele te dá um nível de atividade muscular mínima necessária, musculaturas posturais, te dá um nível mínimo que é muito melhor do que você estar sentado num sofá, por exemplo. Além de necessitar de uma certa desenvoltura de mobilidade, você no chão você não consegue ficar muito tempo na mesma posição como você consegue ficar no sofá. Enfim, eu poderia ficar aqui dando justificativas, mas não é esse o ponto. Tentando voltar um pouco para a sua pergunta. Então, não adianta essa prescrição toda técnica se a pessoa não faz. Como é que eu pego essa técnica, associo a uma primeira coisa, talvez, que seja muito importante, que é escutar o seu aluno, o seu cliente, o seu paciente, seja lá como quiserem chamar. Eu gosto de chamar aluno, tem gente que prefere chamar de cliente. Quando eu faço post, muitas vezes eu escrevo aluno/cliente. Eu acho que a primeira coisa precisa ser aprender a escutar genuinamente. O que ele está verbalizando e o que ele não está verbalizando. De aprender a fazer as perguntas corretas, para que você possa extrair a informação não só de se ele teve lesão, não teve lesão, se tem algum histórico de doença na família, mas o que essa pessoa está me dizendo da relação dela com a atividade física, para eu poder fazer com que ela tenha uma aderência e aí sim ela vai colher os benefícios. E isso é importante também. A pessoa colhe benefícios e a gente sai da faculdade falando de resultado. E resultado é por desempenho, isso aí já dá uma outra conversa gigante.